Olá! Nosso assunto de hoje é contaminação na alimentação do rebanho bovino. Você sabia que, segundo a FAO, 25% dos grãos no mundo estão contaminados com micotoxinas? E que 100% dos coxos analisados aqui no Brasil estão contaminados com essa micotoxina? Convidamos o Dr. Tomer Durman para falar sobre esse tema, como ele impacta na produção do bovino e também quais as soluções para esses problemas. Acompanhe a nossa entrevista. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Boa tarde, Tomer. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, obrigado pelo convite e espero poder ajudar aí vocês com informação para o campo. Então, Tomer, esse número é bastante preocupante, né? 25% dos grãos contaminados, amostras que todos os coxos dos animais, ou seja, toda a alimentação do rebanho brasileiro possui algum tipo de contaminação. Me explica um pouco mais sobre esses estudos aí, como tem impactado na produção do nosso rebanho bovino. Bom, então foram feitos alguns estudos para saber qual que é a dimensão da contaminação dos alimentos com micotoxinas, que são toxinas produzidas por fungos, né, que vão ter algum efeito negativo no animal, seja pela redução da produção, seja pela redução da saúde dos animais. E para se tomar a dimensão, foi coletada amostras, então, de coxo diretamente do local de alimentação dos animais, de vários estados brasileiros, e começou a se fazer análises para saber se tinha ou não presença de micotoxinas. E se constatou que todas as amostras estavam contaminadas, umas mais, outras menos, dependendo dos ingredientes que estavam na dieta, mas se percebeu que o problema existe sim, e a gente tem que dar alguma atenção. Aqui no Brasil, a gente tem uma problemática de análise de micotoxina comercial. Então, assim, se conhece mais de 400 micotoxinas e no Brasil só se consegue analisar 6. Então, assim, mesmo que a gente consiga fazer uma análise completa da dieta, ainda o problema, assim, pode ser muito maior do que o resultado dela. Mas a gente já sabe que o problema existe e tem que ser combatido. Essas micotoxinas são causadas por fungos, né, Tomer? E quais são os principais fungos e como acontece a contaminação desses fungos na alimentação? Bom, então, essa pergunta é muito boa para a gente conseguir detectar pela micotoxina, a gente sabe qual fungo estava presente, porque cada um produz um tipo diferente de micotoxina. Então, existem vários tipos, como Aspergillus, Fusarium, Penicillium, e eles vão ter basicamente duas origens. Pode ser origem na lavoura, então a planta na lavoura já estava contaminada, ou pode ser contaminação na armazenagem. Então, esses fungos, eles se contaminaram alimento durante a armazenagem. Pode ser no caso de uma silagem de milho. Certo. E qual o dano causado aos animais que consomem essas micotoxinas? Bom, então, como tem diversas micotoxinas, são diversos efeitos que vão ser constatados. Então, existem algumas micotoxinas com efeito estrogênico, e essas vão causar algum distúrbio na reprodução. Então, aqueles animais que não conseguem mais se reproduzir, ou no caso, quando é usada inseminação artificial, o produtor às vezes se queixa, fala, estou inseminando essa vaca e não emprenha nunca. Às vezes pode ser um problema que pela alimentação está entrando uma toxina que bloqueia a reprodução do animal. Então, não tem como esperar bons resultados até que esse problema não seja solucionado. Outras micotoxinas, por exemplo, podem atacar o fígado. E aí o animal fica com a imunidade baixa e fica doente constantemente, e precisa de medicação constante. Isso começa a aumentar os custos de produção. E quais as soluções, qual o cuidado que o produtor precisa ter para evitar a contaminação por esses fungos ou para evitar que esses fungos causem danos ao seu rebanho? Bom, então isso vai
dentro do planejamento, né, da alimentação dos animais anual, nessa época do ano tem alguns produtores que têm dificuldade em fazer o gado se alimentar pelas pastagens, né, porque são um período mais curto de iluminação no dia, falta de chuvas, isso vai causar um menor crescimento forrageiro para os animais. Então, o que pode fazer com que o produtor, se ele não se planejou em fazer, por exemplo, uma silagem, ele pode passar um período sem alimento. Então, como é que acontece? Ele vai fazer a silagem e só quando ele precisa dela que ele vai realmente abrir o silo e ver como é que está o alimento. E nisso ele pode dar de cara com uma silagem deteriorada, cheia de fungos. Isso como é que ele consegue evitar? Então, boas práticas de manejo, colheita no momento ideal, não muito cedo, não muito tarde, para evitar que a falta de fermentação não vá impactar a conservação desse alimento, e também da compactação dessa silagem, ele gastar bastante tempo compactando para expulsar o oxigênio presente que o fungo requer para crescimento, e pode usar algumas tecnologias. No caso de um estabilizante, a base de ácido propiônico, por exemplo, é uma possibilidade, que são estabilizantes que têm impedimento de crescimento fúngico. Então, o alimento que tem contato com isso não vai permitir que o fungo cresça. Isso dá uma maior segurança na hora de usar o alimento. E essas estratégias, elas são realizadas lá na hora de se fazer a produção da silagem, por exemplo, ou se aplica na hora que vai para o coxo? Tem essas duas possibilidades. Pode ser no momento que for fazer a silagem, por exemplo, aplicar na camada superior do silo, que é onde tem o maior desafio com fungos, né? Porque é só a lona que está ali sobre a silagem, porções mais para baixo, tem a compactação do silo todo. Então, tem o menor desafio de oxigênio. Já embaixo da lona, o desafio é maior. Então, às vezes, na camada superior pode ter aplicação. E se no caso do fornecimento dos animais perceber que essa silagem está esquentando muito, quer dizer que ali tem atividade microbiana, tanto de fungos quanto de leveduras. E aí pode se fazer a aplicação para que essa multiplicação pare, e aí o alimento mantenha a qualidade. No caso, se o alimento já está contaminado, o produtor consegue ver o bolor na silagem. Às vezes o produtor me pergunta, tá, eu uso ou não uso a silagem que está visivelmente contaminada ali com fungos? Então, a instrução é que não se use esse alimento, porque isso pode causar um dano muito forte na produção e na saúde dos animais. Algumas dessas toxinas produzidas pelos fungos, elas impedem o crescimento de bactérias, por exemplo, e dentro do estômago desses animais, do rumen, é uma casa de bactérias ali que é necessária para ter a degradação do alimento. Então, se esse crescimento microbiano está em baixa, o animal não vai desenvolver, sem contar com os efeitos tóxicos dessas micotoxinas. Se elas estão presentes em grande quantidade, é necessário estar utilizando em conjunto na alimentação um sequestrante de micotoxinas que vai se ligar nessas toxinas e não deixar o animal absorver elas. Então, assim, se você não consegue evitar que elas sejam geradas, pelo menos evitar que elas sejam absorvidas pelo animal. Então, vários problemas como que aparecem, como mastite, problemas de reprodução, outras infecções, muitas desses problemas podem ser causados na alimentação do animal? Exatamente, a gente começa a ver uma melhora, quando você usa um sequestrante, você vê uma melhora nos sólidos do leite, então tem uma maior produção de gordura no leite. Por quê? Quem produz os precursores da gordura no leite são as bactérias que habitam dentro do rumen. Então, se elas estão com crescimento limitado, quando você facilita o crescimento delas, você tem uma melhor resposta no leite. A produção aumenta, porque esse animal consegue consumir mais daquele alimento, né? O animal ele tem aquele mesmo sentido que a gente tem, né? Quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, meio que a gente já sabe, associa aquele alimento com te fazer mal, e você acaba reduzindo o consumo, né? Quem nunca se contaminou ali com uma maionese estragada, no dia seguinte não consegue comer aquilo em abundância, né? Então, para os animais, eles não têm muita escolha. Às vezes o alimento é o mesmo todos os dias, e se ele sente um mal-estar
fisiológico por ter ingerido aquele alimento, no outro dia ele não vai consumir em grandes volumes. Isso vai começando a limitar o consumo e produção desses animais. Tá certo. Então, e esses produtos aí, essas tecnologias que são utilizadas, elas evitam isso e, consequentemente, melhoram a condição sanitária e a condição alimentar do animal. Com certeza. E também pensando em custos de produção também. A gente às vezes quer reduzir custo de produção e fica tentando baratear a dieta ao máximo. Na verdade, o sistema tem que ser olhado como um todo. Então, a gente lá na Altec, a gente costuma olhar todo o sistema para saber como que ele pode ser otimizado. Então, basicamente, duas maneiras você consegue reduzir custo de produção. A primeira forma é ser mais eficiente, então aumentar a eficiência alimentar. E o segundo ponto é você reduzir custos clínicos na propriedade. Então, se os animais ficam doentes constantemente, você está sempre gastando dinheiro com antibióticos, com medicação. Às vezes pode vir a ter a perda de um animal, isso te gera um custo muito alto. Então, você vê o sistema como um todo, você começa a perceber que investimentos para melhorar a eficiência e reduzir custos clínicos vai te facilitar a vida. Algum exemplo prático que eu uso de vez em quando é pensando, por exemplo, em combustível de carro. Se você, de repente, aconselhar alguém a ir num posto e comprar o combustível mais barato possível que ele encontrar, pode ser que ele tenha uma resposta de uma eficiência baixa, vai rodar poucos quilômetros por litro e pode causar algum dano mecânico no carro e ele vive na manutenção. Então, não é porque ele optou por uma solução mais barata que ele necessariamente vai ter um custo reduzido. Então, tudo isso tem que ser avaliado e na produção de gado e o rendimento e lucratividade do sistema vai fazer diferença para o pecuarista permanecer na atividade. Tá certo, então. Essas tecnologias vão estar disponíveis aí na semana que vem na AgroLeite? Vamos estar sim, se alguém estiver presente na feira e quiser trocar uma ideia sobre essas tecnologias, sinta à vontade para nos visitar na AgroLeite, vamos estar lá na casa da Altec. Tá certo, então. Eu conversei com o Tomer Durman, ele que é doutor em veterinária com especialização em nutrição animal. Muito obrigado pela tua participação e um grande abraço. Agradeço o convite, espero ter ajudado com informações aí para vocês e para quem escuta. Com certeza. Até a próxima.